TCE Ceará e Ministério Público do Trabalho assinam um acordo de cooperação. E é assim, de mão dadas, que acho que o tribunal e todos os órgãos devem participar para um bem comum, que é o bem da sociedade. Mais de 6.300 processos são julgados pelo plenário virtual no primeiro semestre de 2022. O plenário virtual, por não ter restrições à quantidade de processos, então, à medida que os processos estão sendo prontos, eles já podem ir para a sessão seguinte. Na entrevista da semana, a gente fala sobre o sistema de gestão da qualidade do tribunal. Iniciada a etapa de defesa dos trabalhos de conclusão da especialização em políticas públicas para cidades inteligentes. Nós tivemos trabalhos excelentes sendo apresentados, todos eles com impacto para a administração pública. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! Mais de 6.300 processos foram julgados virtualmente pelos conselheiros do TCE Ceará no primeiro semestre de 2022. Desde o final de 2019, quando o plenário virtual foi implantado, o tribunal já julgou 26.679 processos. No período de janeiro a junho deste ano, houve julgamento no plenário virtual de 6.347 processos, analisados pelo Pleno e a primeira e a segunda câmaras. Esse número representa um crescimento de 25% da quantidade de processos julgados online, ao comparar os 6 primeiros meses deste ano com o primeiro semestre de 2021. Desde o final de 2019, quando o plenário virtual foi implantado, o TCE já julgou mais de 26 mil processos. A ferramenta ela viabilizou que dá vazão a esses processos que já estavam com todas as suas etapas processuais cumpridas, que estavam maduros para julgamento e que, em razão do tempo curto da sessão, ficava inviável dar vazão em um só único dia. Então, o plenário virtual, por não ter restrições à quantidade de processos, então, à medida que os processos estão sendo prontos, eles já podem ir para a sessão seguinte. Então, nós não temos um limite de processos a serem julgados. Hoje, nós já contemplamos todas as espécies processuais de controle externo e também já temos a possibilidade dos advogados e partes interessadas proferirem sustentação oral. Então, nós já contemplamos todas as ferramentas que atendem ao contraditório e à ampla defesa, o que fez despertar interesse de outros tribunais, já que ainda é uma limitação que alguns possuem nas suas ferramentas. Então, nós estamos aqui de portas abertas, atendendo aos colegas de outros tribunais, apresentando a nossa ferramenta e, no caso dos colegas do TCE do Piauí, nós assinamos um acordo de sessão, onde eles vão usar o nosso sistema como base, com as devidas adaptações, claro, a realidade aos posicionamentos da Corte, vão passar a julgar virtualmente também os seus processos. Além das sessões virtuais, ocorrem as presenciais. Neste primeiro semestre foram julgados 113 processos estaduais e municipais, nos 3 colegiados do Tribunal de Contas. A ordem de julgamento numa sessão presencial ela é estabelecida no nosso regimento interno. Inicialmente, dá-se preferência aos pedidos de sustentação oral que foram protocolados no tribunal e, posteriormente, dá-se preferência às concessões e homologações de medidas cautelares. Após verificados que todos esses processos já foram apreciados, dá-se continuidade ao julgamento das sessões em ordem decrescente de antiguidade entre os conselheiros presentes na sessão.
A sessão presencial do Pleno acontece a cada 15 dias, às terças-feiras. A primeira e a segunda Câmara são realizadas mensalmente. As reuniões têm início às 9h30 da manhã, com duração de até 3 horas, com intervalo a ser definido pelo presidente do colegiado. As informações sobre os julgamentos online podem ser acessados no painel de estatística do plenário virtual. A sustentação oral à distância pode ser solicitada também no plenário virtual. O TCE Ceará e o Ministério Público do Trabalho no Estado firmaram acordo de cooperação para intercâmbio de conhecimentos e ações. A assinatura aconteceu durante curso do TCE Eduque, no município do Eusébio. Intercâmbio de conhecimentos, aperfeiçoamento do corpo técnico e capacitação de servidores públicos e da sociedade. Esses são alguns dos objetivos do Acordo de Cooperação Técnica e Logística assinado no dia 7 de julho pelo presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, e a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado, Juliana Sombra. O evento foi realizado no auditório da Secretaria de Educação do Eusébio, que sediou a última etapa do TCE Eduque 2022. São inúmeros termos de cooperação que nós temos, que eu acho que quando você tá junto, está unido com órgãos importantes e agora com o Ministério Público do Trabalho, só vem fortalecer a nossa parceria, aí trocando experiências, trocando informações, e é assim, de mão dadas, que acho que o Tribunal e todos os órgãos devem participar para um bem comum, que é o bem da sociedade. A parceria é de extrema importância no intuito de zelar no nosso entender, Ministério Público do Trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado, para zelar pelo fiel cumprimento da legislação trabalhista, onde o Tribunal de Contas já tem um projeto envolvendo o TCE Eduque para conscientização dos gestores públicos, servidores, para o fiel cumprimento da legislação e, no nosso sentir, da legislação trabalhista. Hoje nós vamos fazer um acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Trabalho, onde a gente vai poder trocar conhecimento, trocar informação, compartilhar logística, para que a gente cada vez mais trabalhe por uma gestão pública mais eficiente, que use melhor os recursos públicos e utilize bem as regras impostas aí para nós que somos gestores públicos. Serão ações em diversas áreas voltadas à capacitação de gestores e servidores públicos da sociedade civil, visando o pleno exercício do controle externo à administração pública do Estado do Ceará. Na ocasião da assinatura do acordo de cooperação, estavam presentes administradores e gestores da região metropolitana de Fortaleza. Também compareceram o secretário de Governança do TCE Ceará, Aurício Oliveira, o coordenador-geral do Instituto Rui Barbosa, Juraci Muniz, representando o presidente do IRB, conselheiro Adilberto Pontes, e a procuradora do Trabalho, Andréa da Rocha Carvalho Gondim. O TCE Eduque é o programa de capacitação continuada do TCE Ceará, coordenado pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo. A finalidade é promover ações educacionais voltadas para o aperfeiçoamento profissional, operacional e tecnológico dos servidores públicos municipais e estaduais, dos poderes executivo e legislativo. Além de fomentar o desenvolvimento da gestão pública, ele promove o exercício da cidadania e o aprimoramento do controle social. Este ano foram realizadas 9 ações educacionais pelo interior do estado, qualificando mais de 6.000 participantes. No próximo bloco, a gente fala sobre o sistema de gestão de qualidade na Secretaria de Controle Externo do Tribunal. As nossas entrevistadas são as servidoras Derlange Maia e Valéria Diniz.